Regressamos agora ao Torreão Poente do Terreiro do Paço, aqui em Lisboa, onde estamos a conhecer uma exposição sobre o edifício. O atual imóvel foi construído após o terremoto de 1755 e foi palco de acontecimentos importantes para o país, como nos conta a Filipa Costa. Este painel de azulejos é do século XVII e aqui está muito bem retratado o Torreão Poente do Terreiro do Paço. E é neste torreão que nós nos encontramos, não o que nós vemos no painel, mas sim o edifício atual já construído após o terremoto de 1755. E é esta história deste edifício que estamos hoje a conhecer na exposição que está então aqui no próprio torreão. Comigo tenho Nuno Senos, que é o comissário desta mostra, a quem pergunto, neste século XVII, que história se pode contar sobre este torreão? Bem, no século XVII, como se sabe, dá-se a restauração. E o que é curioso, nós sabemos pouco, na verdade, sobre a história do Torreão nesse período. O que é curioso é que, tendo havido uma mudança de regime, uma mudança violenta que se fez por meio de uma revolução, o poder continua, o poder restaurado, o poder de Dom João IV, continua a viver aqui e continua a fazer-se representar aqui, ou seja, a ter aqui, junto ao Torreão, o seu maior espaço de representação, incluindo a própria aclamação de Dom João IV, que este quadro representa, e é aqui, neste mesmo espaço, como se mostra nestas outras obras, que o poder se continua a encenar ao longo do século XVII e depois do século XVIII adentro, até ao terremoto. Portanto, o Terreiro do Paço sempre foi a grande sala de visitas da cidade. É isso mesmo. A sala de visitas acho que é uma boa expressão. Exatamente. Ora, passando então à fase seguinte, nesta sala o que é que vamos encontrar? Bom, depois, como sabemos, o terremoto põe fim à história desta fase da vida do Torreão. Aqui na zona da Baixa, como também se sabe, o que foi decidido foi arrasar tudo o que existisse e construir uma cidade nova por cima. E quando eu digo arrasar, digo literalmente, porque algumas paredes ficaram de pé, talvez até algo mais do que aquelas que imaginamos, e essas foram demolidas com balas de canhão. E na última escavação que se fez aqui no Terreiro do Paço encontraram-se algumas dessas balas de canhão, estas seguramente usadas aqui. O que acontece no pós-terremoto? Pensam-se várias soluções para a cidade de Lisboa, nós trouxemos aqui algumas. O que é interessante e importante do ponto de vista da história do Torreão é que das várias configurações, quase todas as várias configurações que se foram imaginando, todas elas incluíam o Torreão. E nós temos também algumas representações imaginadas da cidade de Lisboa. Aqui, este cadeirão também é muito emblemático e conta também a história da cidade. É uma história interessante, porque o que aconteceu foi que, quando se reconstrói o Terreiro do Paço, muda-se-lhe o nome para Praça do Comércio. E isso é significativo. A cidade de Pombal já não é a cidade do rei. O rei nunca mais aqui volta a viver, nunca volta a ter palácio aqui. É a cidade do comércio, é a cidade dos homens do trato, dos homens dos financeiros, digamos assim. E então, do lado de lá, instalou-se um equipamento fundamental para estes homens, que era a Bolsa. Aliás, a Bolsa funcionou naquele Torreão até há muito pouco tempo. Exatamente. Em 1775, quando se inaugura a estátua de Dom José, que está hoje ali no meio da praça... E que nós vemos também aqui, que o repórter de imagem Filipe Silva está a mostrar. Exatamente, que aqui temos maquete. Este Torreão não existia ainda. Esta imagem mostra, este já está e já existe, este ainda não. E então o que é que se faz? Faz-se uma arquitetura falsa, efêmera, de madeira, porque a família real assistiu à inauguração da estátua aqui. E existe um conjunto de cadeiras em Mafra que a tradição diz terem sido utilizadas nesse evento. E esta que aqui temos evoca precisamente essa estadia da família real aqui para assistir à inauguração da estátua. Reza também a lenda que a rainha odiou, que achou que o rei estava gordo e estava feio, o cavalo era enorme. E seguindo agora para a fase posterior da história, o que é que vamos aqui encontrar? Bom, já foi só em meados do século XIX, na verdade, por volta de 1840, que finalmente se decidiu que aqui se iam instalar ministérios. A burocracia do Estado está em crescimento, está cada vez maior e mais pesada, e aqui instala-se finalmente o Ministério da Guerra. Exército deste lado, Marinha aqui no Arsenal, onde ainda hoje está de resto. O Exército esteve aqui até há muito, muito pouco tempo. E o que nós procurámos reconstituir aqui foi um pouco esta imagem, a ideia de um gabinete de trabalho, com o Fontes Pereira de Melo, que foi uma figura cimeira da política portuguesa no século XIX, mobiliário de escritório, deste tipo de repartição pública que aqui existia e os respectivos objetos. E eu gosto especialmente daquela secretária que está ali, porque ela corresponde a um tipo de trabalho que já não existe, que é o trabalho de pé.
Trabalhava-se naquela secretária de pé, o que não existe num contexto de escritório, evidentemente, além da... E saindo do século XIX, estamos então a entrar no século XX, em plena época de Estado Novo, regime de Salazar, e volto à conversa com Joana Sousa Monteiro, que é diretora do Museu de Lisboa, e quem perguntou aqui neste século XX está muito bem retratado também que este Torreão Poente também teve o seu papel. Teve, absolutamente. Portanto, todo o terreiro do Paço já praça de comércio, não é? Se tornou uma sede de ministérios, sobretudo de ministérios, de repartições. Salazar também aqui esteve e aqui discursou destas janelas, destas varandas. E realmente foi sempre um local de protagonismo da história, onde Exato. Também o 25 de Abril também Nem não mais. pode deixar Temos de ser aqui falado. esta boa pérola, diria eu, quando as forças militares dirigidas por Salgueiro Maia chegaram ao Terreiro do Paço e estava aqui reunido, portanto, no Ministério da Defesa, desde a madrugada anterior, a partir do momento em que houve o conhecimento dos movimentos que estavam a passar, alguns ministros. Houve uma fuga daqui para o lado do arsenal da Marinha, e, portanto, uma fuga para a Marinha de vários desses ministros. Ora, vamos aqui passar para a próxima sala, até porque temos que falar sobre o futuro deste Torreão. E é um futuro que não está muito longínquo. Não. Todo este espaço também vai entrar em obras. Vai. É uma obra de fôlego, é uma obra de restauro, de conservação e de adaptação de todo o Torreão Poente, núcleo museológico do Museu de Lisboa, dirigido sobretudo a exposições temporárias e atividades de mediação cultural e outros eventos. E toda a traça exterior, evidentemente, que se mantém, é apenas ser restaurada, limpa, pouco mais. E no interior iremos devolver a traça original que o edifício tinha quando foi construído já no século XIX. Têm a noção de quando é que essas obras vão começar? Em princípio vão começar entre outubro e novembro deste ano ainda. E quando é que estarão prontas e quando é que veremos um novo Torreão por dentro? Sim, cerca de 1 ano e meio depois. Ficámos assim a conhecer em pormenor a história deste Torreão Poente, que é um dos ex-libris arquitetónicos do Terreiro do Paço ou da Praça do Comércio. Relembro que esta é uma exposição que vai estar patente até ao próximo mês de outubro. Nada melhor do que vir até cá e conhecer parte da história de Lisboa.